Começa agora Acelera Mulheres com Ana Paula França. Mulheres com estratégia e intencionalidade atingem seus objetivos e sonhos. Olá, seja bem-vinda a mais um Acelera Mulheres, o seu programa de empreendedorismo, carreira, vida e também saúde. No programa de hoje nós vamos falar o quanto que é importante cuidar da saúde e como isso pode ser um negócio. Comigo no Acelera Inspiração de hoje, Alice Sarcinelli. Acelera Inspiração. Seja bem-vinda, Alice. Obrigada, Ana. Uma alegria estar aqui hoje como sua convidada, falando sobre o nosso universo, o universo feminino, o universo do empreendedorismo e o universo de mulheres que querem se ajudar. Obrigada pelo convite. Imagina. Para quem não conhece a Alice ainda, eu acho que é a minoria, mas a Alice tem um artigo, coluna no jornal, programa aqui na TV e cuida de todo um ecossistema de empreendedorismo na área de saúde. Alice, conta um pouquinho pra gente como que chegou até aqui. Eu já conheço um pouco, mas acho que vale a pena todo mundo conhecer um pouquinho da sua trajetória. Ana, então, eu sou dentista de formação, venho de uma família de dentistas, meu pai, meu irmão, meu esposo é dentista também, né? Então, eu venho de um universo do profissional liberal. Meu pai sempre foi professor também da Universidade Federal do Espírito Santo da Odontologia, hoje é meu colega, né? Porque eu também fui para a área acadêmica. E então o universo da saúde sempre foi muito natural para mim, da minha convivência. Acompanhava meu pai no consultório, via ele trabalhando na universidade e esse foi o meu caminho inicial, trilhar os passos que meu pai tinha trilhado antes de mim, enxergando como um futuro próspero, em que você consegue conciliar a carreira com a família. Meu pai sempre com tempo pra gente, um tempo de qualidade, não trabalhava na sexta-feira à tarde. Então eu olhava aquele manejo da vida dele, né? Da saúde física, da saúde mental, do empreendedorismo como algo a ser seguido. E assim foi o meu começo. Então eu comecei como dentista. Hoje eu faço uma sobreposição de carreira, além de ser dentista e professora, eu também sou consultora da área da saúde, mas foram os meus caminhos dentro da saúde que me fizeram fazer essa sobreposição de carreira que eu tenho hoje. Isso é muito legal, Alice, porque muitas mulheres, elas pensam em fazer transição de carreira, eu sou muito acessada sobre isso, e às vezes acham que tem que pivotar. Sair de um lugar para um outro extremo, dá um 360 graus, né? Ou um 180, melhor. E não é nem sempre necessário, você pode conjugar as coisas e até para sentir, para dar passos mais consistentes e com mais segurança, porque segurança é um ponto importante para a gente. Sim, Ana, eu acho que assim, o que as mulheres, elas têm que prestar muita atenção, gente, é na nossa voz interior. Não é a gente só olhar o que o outro fez, como ele fez a transição de carreira, mas o que faz sentido para nós. Eu, por exemplo, sou multi e gosto de ser multi. Eu não me enxergo fazendo uma rotina diária igual sempre. Então, eu procuro desafios que me coloquem na posição que me deixa confortável. E que posição é essa? É a posição de multi. Se essa não é a sua faceta, você também tem que respeitar isso ao fazer o seu planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo. Então, como eu sou multi, é natural para mim pensar em novos desafios, é natural querer estar nessa montanha russa, né? De estar em vários negócios ao mesmo tempo, porque isso me faz bem. Então, eu acho que aquilo que traz paz no nosso dia a dia é mais fácil de nós sustentarmos. Então, a dica aí que eu dou para quem quer fazer uma transição de carreira é: seu perfil, dentro do seu perfil é realmente necessário fazer uma transição ou uma sobreposição, ela é possível? E mais do que isso, às vezes é necessário, porque às vezes aquela sua carreira no momento é a que traz o maior sustento, a unidade de negócio mais lucrativa para você. E às vezes você está vislumbrando um futuro daqui a 5, 10 anos. A gente não precisa abrir mão, ou às vezes não pode também abrir mão de uma carreira para
partir totalmente para outra. Como eu navego no universo da saúde e eu sou muito feliz como odontopediatra, eu realmente optei pela sobreposição, que tem seu preço, mas é um preço que eu consigo pagar, né? Que a gente coloca ali na balança e fala, não, tá funcionando para a minha saúde física, para a minha saúde mental, para a minha saúde financeira, eu estou conseguindo equilibrar aí esses pratos. Muito bom. E você tocou em 2 pontos. O primeiro é que é o que serve para você. E a gente sempre fala aqui que o pulo da gata é ser você, é fazer as suas escolhas que te faz feliz. Então, o primeiro ponto para mim que eu reforço da sua fala é essa transição é o que você realmente quer e se quer, cabe. Porque nós somos sonhadoras, mulheres são movidas por emoção, mas na vida financeira a gente precisa de um pouquinho mais de razão. Então, planejar, e aí a Alice falou de planejamento estratégico, e parece algo que é muito das empresas, mas nem sempre. Nós podemos ter um planejamento estratégico da nossa carreira, da nossa vida. Não é raro, Alice, eu ter uma mentorada que ela fala assim, eu planejei com 30 anos ser isso, com 35 alcançar isso, com 40 comprar isso, com 50 estar nesse lugar, e isso nos move na direção, porque quando a gente, eu falo sempre, o que é um carro sem GPS? Eu já usei essa expressão com você. Não sai do lugar. Perfeito. Porque ou vai para o lugar errado. E assim, Ana, quando a gente fala de planejamento estratégico, eu, por exemplo, como eu estava contando a minha história familiar, não é uma história de empresários, não é uma história de empreendedores, né? É de profissional liberal, de professor universitário, funcionário público federal, a minha mãe professora também. Então, a minha realidade era não conviver com pessoas que realmente são de empresas, fazem planejamento estratégico ou são de vendas, mas a vida vai ensinando. E para quem é curioso, a gente já passa a se apropriar de outros universos em que a gente vai convivendo e transformando a nossa realidade. E de planejamento estratégico, algo que foi muito disruptivo para mim é enxergar que a gente também tem que rever, enquanto empresa, enquanto pessoa, o nosso planejamento estratégico constantemente. A gente não tem que estar comprometido com algo que a gente planejou com 20 anos para o resto da vida, né? Então, assim, às vezes a gente veste aquela carapuça, usa aquela máscara no trabalho, aquela máscara social, se prende a uma ideia, tem uma hora que a gente tem que se questionar, será que aquele meu objetivo ainda serve para a pessoa que eu sou hoje, ao lado de quem eu estou, na realidade onde eu estou vivendo? Então, a gente tem que ter a coragem também de se questionar e, se for necessário, mudar. Porque eu acho que é daí, dessa elasticidade, dessa coragem, que a gente vai conseguindo trazer uma paz de longo prazo. Porque às vezes o que te fazia muito feliz há 5 anos atrás não é mais o estímulo que te faz feliz hoje. E aí você fala, poxa, mas eu a minha vida inteira planejei chegar naquele ponto, agora eu mesma estou me sabotando? Não, a gente muda, e que bom que a gente muda, né? Sim, e você tocou numa palavra que é muito, para mim, importante: coragem. Acho que todos nós já nascemos com a capacidade. Temos muito a aprender, vamos para a escola, para a faculdade, cursos de especialização, eventos, até as próprias viagens vão aumentando o nosso repertório, nos tornando profissionais melhores, pessoas e profissionais melhores. Mas quase tudo já está dentro. O que difere muito para mim uma pessoa que teve sucesso e uma que não teve tanto sucesso é a persistência e a coragem. A coragem de tentar, de errar e tentar mais uma vez, de persistir, de perseguir os seus sonhos. Não é raro também eu encontrar mulheres que querem e não agem. Mulheres, homens, pessoas, com medo do julgamento, com medo de mudar de ideia, com medo de errar mesmo, de ter perdido tempo. Mas eu fiz essa faculdade, vou fazer outra. Eu tenho uma carreira, sei lá, de 20 anos, eu vou agora abandonar essa carreira. E com medo disso tudo, perde a chance de ser feliz. Ana, é porque assim, acho que as pessoas pensam, ou eu tenho medo ou eu tenho coragem. E não é assim, é uma montanha-russa de emoção. Tem dia que você vai estar mais corajosa, tem dia que você vai estar mais pessimista. E aí com medo mesmo, E vai né? com medo mesmo, né? E você encara aquilo
porque essa palavra que você traz junto da coragem, que é a persistência, ela faz sim muita diferença em alcançar um objetivo. Porque você vai ter altos e baixos, você vai ter constantemente uma porta que se fecha e outras tantas que vão se abrir e você tem que estar de pé para poder passar por elas. Então, o nosso dia a dia, ele é feito disso, seja na nossa saúde, né? Às vezes aparece algo que a gente não contava, no nosso trabalho, às vezes aparece algo que a gente não contava, chora, se descabela, conversa com o marido, com o companheiro, com a companheira, com os amigos, a família, mas cata ali aqueles cacos e vai em frente. Mas para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que ter em mente o objetivo de fato lá na frente. Por isso o planejamento. Porque se você não enxerga também uma perspectiva, um propósito, né? Hoje em dia está muito na moda falar de propósito, mas, gente, a vida é uma busca do seu propósito. Se não faz sentido, eu não vou me esforçar. Tem que fazer sentido. Eu não vou me expor. Perfeito. E assim, eu não vou tolerar, né? A gente fala também de resiliência. Nós que somos mães, é uma preocupação, né? Criar filhos resilientes. Porque vem dessa questão da persistência. Então, assim, o que eu quero, como eu quero alcançar o que eu quero, qual preço eu aceito pagar por aquilo e sabendo que vai ter muito quebra-mola no meio do caminho. E aí, nesse dia do quebra-mola, é normal a coragem ir embora e o medo aparecer. Mas a gente não pode se sabotar. A gente tem que entender e olhar para o propósito lá na frente, criar uma rede de apoio que realmente funcione para a gente e seguir em frente. E a rede de apoio também, penso que é muito importante. Muitas vezes você tem pais que não te apoiam ou um marido que discorda de você, nem sempre todo mundo vai concordar com você. Mas a gente se apoiar, não em quem concorda, mas quem te apoia, quem te incentiva, acho que faz toda a diferença. Porque, de fato, a vida, eu falo que é um eletrocardiograma. Falando de saúde, eu falo uma montanha-russa, mas é um eletrocardiograma. E ele tem altos e baixos, a vida tem altos e baixos. Quando o eletrocardiograma estabiliza, é porque deu ruim. Então, vai ter. O que a gente precisa é ter essa rede de apoio, essa perseverança, essa resiliência, para que nos baixos a gente se restabeleça, para estar preparado para os altos. E cuidar dos básicos também, porque assim, se você está dormindo mal, comendo mal, sem fazer exercício físico, não está feliz com o seu corpo, não está feliz com o seu peso, não está feliz no seu relacionamento, é uma somatória. Então, a gente não consegue pensar o sucesso profissional desvinculado de tudo que acontece ao nosso redor. E ou aí não perene, ou um sucesso que seja perene. Porque às vezes você bota toda a energia ali, aí você vê alguém... Não é raro a gente ver um grande executivo, normalmente homem, com muito sobrepeso, com uma família disfuncional. Perfeito. Né? E aí, vezes... o que é o sucesso? A minha maior rede de apoio... e que eu não percebia que ela era tão importante, é a minha religiosidade, por exemplo. Porque independente da religião, né, você ter uma crença, espiritualidade, né, que para mim tem o nome da minha religião, do Deus que eu sigo, da Bíblia que eu leio. Então, aquela palavra que fortalece. Em um determinado momento, a sobrecarga de trabalho, junto com a família, eu deixei um pouco de lado a espiritualidade como algo que não é tão importante. Mas a gente tem que olhar para todas as esferas da vida e tentar ser boa, não a melhor, porque a gente não vai conseguir ser melhor em todas as áreas, mas ser boa em cada uma delas, porque é desse equilíbrio que mulher se cobra, o filho nasce a culpa, nasce o casamento, tem a culpa, a gente se cobra, a gente sente culpa, mas se a gente perceber que a gente está dando o que é possível dentro do que nós somos em todas as áreas, eu acho que isso traz uma longevidade da persistência que a gente precisa, junto com a coragem para alcançar nossos objetivos. Muito bom. Me conta aqui, como que você cuida da sua saúde para dar conta de tudo isso, para botar tudo que você falou em prática?
Ana, então, a minha saúde também, gente, é cheia de altos e baixos. Então, às vezes eu passo 6 meses sem ir na academia, às vezes eu volto e vou 4 vezes por semana. Aí, às vezes, vocês olham lá no meu Instagram... Alice, mas você treina até domingo? Não, gente, eu tô treinando só domingo, porque é o meu dia de folga que eu tô indo. Então, assim, a gente também não pode olhar pro recorte das redes sociais e achar assim, nossa, ela tá lá no domingo na academia. Não, foi o dia que deu não, tempo. Né? Porque aí eu me cobro, me comparo, porque eu me né? cobro, exatamente. É um recorte, né, o que passa ali. Mas hoje eu faço academia, eu faço musculação, eu cuido muito da minha alimentação. Então também é um equilíbrio, é uma escolha. Eu não gosto de açúcar, assim, eu não sou fissurada, mas eu adoro um vinhozinho. Então assim, a gente vai equilibrando. Faço escolhas saudáveis no nosso dia a dia, meu marido também se preocupa muito. Então é um almoço saudável, a comida orgânica, almoçar em casa, que é a companhia, já faz diferença. Não é só mas você comida, também né? vai me ver 3 horas da tarde de jejum desde o dia anterior. Então, a gente procura fazer o melhor dentro do que é possível. E aí o equilíbrio vem do eletrocardiograma. Exagerou num dia, controla no outro. Ficou muito tempo sem ir para academia, volta, faz o que é possível. Então eu procuro hoje ter uma relação um pouco mais leve com a minha saúde, sem descuidar, mas sem aquela questão da juventude, do outro, não estou fazendo, então já que eu não estou indo para academia, também não vou fazer dieta, também não vou... Não, faz dentro do possível. Não foi para academia, come um pouco melhor. Exagerou na comida, tenta dar uma caminhada no dia seguinte, tenta colocar o sono em dia, tenta se regrar. Enfim, eu acho que é a busca do equilíbrio. Vou encerrar esse bloco com uma frase que é um título de uma palestra e também do meu capítulo no livro Mulheres nas Finanças, que é a perfeição em todas as falhas. Nós somos perfeitos com todas as nossas falhas. Vamos agora falar sobre finanças. A gente falou sobre transição de carreira, sobre planejamento e agora com Voe nas Suas Finanças a gente vai falar um pouquinho de como fazer isso de forma prática. Voe com Suas Finanças. Alice, agora no Voe nas Nossas Finanças, a gente vai falar sobre práticas financeiras, sobre dicas, como gerenciar o dinheiro. Você falou no bloco anterior que para fazer uma transição de carreira ou para escolher sobrepor carreiras tinha um pouco do perfil, mas tem também, como você comentou, uma questão financeira de como gerenciar os meus compromissos, os meus desejos e a própria renda. Como que você administra isso? Você é uma pessoa organizada, tem planilha, faz controle, é o seu marido, deixa a vida me levar? Como que é a Alice na parte das finanças? Na parte das finanças, também mulher de fases. Então, assim, eu sou muito de ter um hiperfoco ali em alguns momentos. Aí eu conheço um influencer, eu faço um curso, eu compro um livro. Não, vou tirar o dinheiro da Previdência, agora eu vou colocar em ações, vou estudar tudo de fundos imobiliários, aí eu mergulho naquilo. Mas aquilo não é o nosso dia a dia, né? E assim como nos exercícios, na alimentação, se você não tiver ali uma constância, a coisa não funciona. Mas de uma maneira geral, eu organizo as minhas despesas pensando no meu futuro, me presenteio bastante também, tá? Eu acabo fazendo compensações financeiras aí para o trabalho, né? Então, assim, às vezes não conto ali para o maridinho, aparece uma pulseirinha nova. Meu Deus. Eu gosto de me presentear, não tá, se gente? Entrega aqui, né? Eu gosto de me presentear, ele sabe, ele fala, essa roupa aí. Mas eu acho que a gente tem que pensar principalmente com a responsabilidade das escolhas do que é possível. A gente está falando aqui de carreira. Então, assim, tirando essas questões pessoais da administração da nossa casa, administrar uma carreira é pensar em investimentos. O que eu vejo hoje, Ana, é as pessoas não quererem pagar o preço para alcançarem o que elas querem em suas carreiras.
E esse preço, muitas vezes, é um investimento financeiro. É você abrir mão de algumas escolhas pessoais e esperar um resultado que, assim como numa empresa, às vezes é um projeto pessoal seu de trabalho, ele vai requerer um tempo e vai requerer um investimento. Então, às vezes eu vejo as pessoas achando assim, eu vou para o Instagram, ou eu vou fazer uma transição da carreira, imediatamente eu vou ficar rico, imediatamente eu vou achar... Isso, porque né? vendem isso como uma fórmula mágica. Então, esteja preparado, o mundo não podem haver exceções, mas eu acredito, pelo que eu vivi, que não é de uma hora para outra. Então, a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado para, entre aspas, trabalhar de graça para nós mesmos, né? Levantar muito piano para outros tocarem. E uma hora o resultado vai vir. Mas isso tem que estar no seu planejamento. Quanto tempo eu vou dar de investimento? Eu falo tempo e dinheiro. E dinheiro. Na época que eu fui convidada para entrar no Centro Médico do Shopping Vitória, isso era 2007, eu tinha formado em 2004. Eu já tinha o meu consultório de Jardim da Penha. Aí eu pensava assim, gente, e eu estava fazendo um mestrado, especialização ao mesmo tempo, já mirando no doutorado. A multi, já pensando que eu queria passar no concurso da UFSC, que eu só fui passar em 2010. Como que eu vou dar conta disso, estruturando ainda a minha vida em início de carreira? Apareceu um processo seletivo na Serra, eu fui ser dentista da Prefeitura da Serra, em Vila Nova de Colares, e eu pegava todo aquele recurso e guardava para investir. Então, assim, depende do momento da sua vida. Agora, eu não posso vender a ideia de que eu sou organizada financeira em todos os setores, pessoal, profissional, mas falando... profissionalmente, se você tem um objetivo, você tem que se organizar financeiramente para alcançá-lo. Porque também, se você fizer metas em que suas pernas não são capazes de alcançar financeiramente, isso vai ser frustrante. Então, a gente sempre tem que pensar, tirou de um lugar para colocar no outro, vai faltar em algum lugar, posso nesse momento, não posso dar esse passo agora, consigo manter isso, enfim. E nós viemos de uma criação sobre ter é mais importante que ser. Então, a escola tradicional, então eu vou fazer escola, fazer faculdade, é aceitável pagar. Depois disso, eu não quero mais o processo, eu só quero o ter. Exatamente. E eu preciso investir na carreira, investir em mim, em autoconhecimento, em conhecimentos e habilidades, comportamentos que vão ser habilitadores a chegar naquele resultado. E a gente vem de uma geração que não está preparada, que acha que as coisas vão acontecer, vão cair do céu, ou que é caro. E aí eu te pergunto, é caro para quem? O que é mais caro? Eu não atingir o resultado ou eu investir em conhecimento, investir em mim? E as pessoas também muito focadas em imagem, né? Então, eu quero pensar na minha logomarca, eu quero pensar na minha papelaria, eu acredito primeiro no produto. Primeiro você tem que investir no seu conhecimento, que esse ninguém tira. Depois de investir no seu conhecimento, você tem que investir na infraestrutura. Essa infraestrutura passa para o recurso humano que vai estar ao seu lado, para depois pensar no frufru. Mas as pessoas querem começar invertendo, começar pelo sonho, começar pela imagem. E a imagem puramente, ela não se sustenta. Então, muito cuidado com os investimentos que se faz na sobreposição, na mudança de negócios, num novo negócio, numa nova carreira, porque as etapas precisam ser respeitadas. E a do conhecimento, eu acho que, sem dúvida, e do planejamento é a mais importante. É que a gente não gosta tanto, né? Mas é a mais necessária. É verdade. Modo Turbo. Modo Turbo. Seja bem-vindo agora ao bloco Modo Turbo. Aqui a gente vai falar de dicas de séries, livros, filmes, tudo que a gente pode usar para o nosso desenvolvimento, aí com um pouco menos de investimento. Eu vou começar, Alice, já que a gente está falando de saúde, e a gente às vezes é repetitivo no que a gente gosta, mas tem uma série antiga que chama House, Dr. House, não sei se você já viu, que passa dentro de um hospital e cada episódio é um estudo de caso sobre uma doença muito rara.
Ali eu aprendi pela primeira vez na prática o conceito de solução de problemas. Ele investiga, ele traz hipóteses, ele testa até achar a solução. Essa é uma forma lúdica de entender como que a gente trata dos problemas na nossa vida. E eu acho super gostoso, tem toda a trama, tem o romance, tem o sarcasmo, e ele é o médico, o Dr. House, que é o principal, ele é muito ácido. E eu gosto desse humor, acho até, às vezes me irrita, mas eu acho também interessante. Mas eu convido quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, a olhar e assistir a série, entendendo qual é o processo de solução de problemas. Porque a nossa vida é feita disso. É todo dia um leão por dia. Então, entender os passos, que às vezes vai ter erro, que é teste, que existem hipóteses, que você vai aprender, inclusive, com esse processo, que o processo é importante. E eu acho assim, é entretenimento com conhecimento, eu adoro. E você? Você sabe que você trouxe, por acaso, a série Dr. House, e tem um livro que eu recomendo aos meus alunos, tanto na medicina como na odonto, lá na escola americana da qual eu sou consultora, que é um livro com o título Todo Paciente Tem Uma História para Contar. Foi o livro que baseou a série Dr. House. Sério? E todas as turmas leem todo semestre esse livro. Esse livro, ele quer resgatar o humano na medicina, que você tem que voltar a olhar para fazer um bom diagnóstico, já que cada episódio traz essa descoberta. De onde vem um bom diagnóstico? Vem não da melhor tecnologia, ela é coadjuvante. Vem de você olhar, ouvir, tocar, voltar a ser humano, voltar a sentir, trabalhar a sua essência, trabalhar, né, o que há de próximo entre um encontro de dois humanos para realmente trazer os melhores diagnósticos. Então, essa série, assim como o livro que originou a série, né, que inspirou a série, eles realmente são muito inspiradores nesse sentido para a área da saúde. Eu, particularmente, atualmente, eu leio diversos, eu gosto muito de ler, sou uma leitora assídua de livros de todo tipo, desde muito nova, né? Sempre gostei de ler. Na época que eu entrei para a faculdade, eu parti só para as leituras científicas. Depois eu vi que como isso fecha o nosso universo, como a gente deixa, né, de viver outras vidas, porque ler um livro novo é você... Mas eu também, Ana, aprendi a escolher muito bem as minhas leituras, porque aquilo fica no nosso cérebro, né? A gente carrega aquelas histórias. Hoje, eu não leio notícias violentas, eu não sou curiosa para desastres, eu não assisto filmes ou séries que tragam uma violência, que tragam um sofrimento. Por mais que aquilo seja um aprendizado da vida das outras pessoas, aquilo deixa um peso e deixa um rastro em mim que não me fazem bem. Então, toda essa densidade trazida por sofrimento humano não é algo que me acelera, é algo que me desacelera. Então, eu aprendi a respeitar isso também. E eu descobri, ganhei um livro da Susana Torres, que trabalha alta performance em Portugal, é uma das precursoras desse movimento no esporte, até hoje trabalha muito nessa área, e eu descobri testificado que era alta performance a partir da Susana. Então, assim, leituras voltadas para essa temática, eu acho que nos fazem ser mais persistentes junto da nossa coragem, porque trazem algumas ferramentas que são fundamentais para a gente não desistir. Então, a cultura da alta performance, com equilíbrio, com sabedoria, é algo que eu recomendo como leitura, seja no livro da Susana Torres ou em diversos outros nacionais também que a gente encontra. Perfeito. Para fechar o programa de hoje, vou ressaltar características nossas, naturais. A Alice falou do livro que provoca o olhar mais empático, mais humanizado, mais individual. E isso são características naturais de nós mulheres. Nós temos várias potências e muitas vezes a gente esquece quando vai para a carreira. Tentando pertencer e parecer o que precisa ou parece precisar, a gente se perde. Mas sempre a nossa essência
vai nos levar à alta performance e aos resultados que a gente deseja. Então, fecho com o nosso jargão, porque o pulo da gata é ser você. Obrigada, Alice. Obrigada, Ana. Essa frase realmente é inspiradora, eu acho que resume a nossa conversa. Seja você, tenha coragem e tenha persistência. É isso. Nos vemos no próximo programa. Você ouviu Acelera Mulheres com Ana Paula França. Até logo!